Graça e paz lhes sejam multiplicadas em Cristo Jesus, parte final do nosso estudo do capítulo 17. Vamos do versículo 22 ao versículo 27. Me acompanhe. Quando acabou de falar com Abrão, Deus se retirou dele, elevando-se. Naquele mesmo dia, Abraão tomou o seu filho Ismael e todos os escravos nascidos em sua casa e todos os que ele tinha comprado com o seu dinheiro, todos do sexo masculino que havia em sua casa, e circuncidou a carne do prepúcio de cada um, como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne de seu prepúcio. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi circuncidado na carne de seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. Também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados de estrangeiros. Dor! A garantia que a aliança permanecerá vem no poder de Deus, mas a resposta que precisamos dar de fé nesse propósito nos custa. Também nos custa. Há também um sacrifício que fazemos. Mas esse sacrifício não é para consolidar a aliança, visto que a aliança se dá no poder de Deus. O sacrifício que fazemos é para nos lembrar que somos dele e não mais nossos. Comprados por ele, marcados por ele, pertencemos a ele. Abraão se marca seu filho, marca todos os homens. Uma grande dor toma este arraial. Já parou para pensar o que é esse monte de homem velho, marcado, cortado, sem procedimento cirúrgico adequado, sem anestesia? É necessário que a descendência de Abraão confie nele. Ismael precisa confiar no seu pai para permitir que ele toque em sua intimidade e corte. Os escravos e todos aqueles que trabalham com Abraão, todos os seus servos, dão a sua intimidade na mão do pai, que agora dá a eles aliança. Isso fala muito sobre a relação de discipulado. Nós darmos a nossa intimidade na mão dos nossos pais, que podem então nos conceder aliança. O pai conduz o filho na aliança, o marca na aliança, o ensina. O filho entrega a sua intimidade confiando em seu pai. Talvez as melhores palavras para o discipulado não seja pai e filho, mas, contudo, entretanto, todavia, porém, é necessário que a gente perceba que a igreja é uma família e que nós temos pessoas que são chamadas por Deus para nos conceder alianças, para nos conduzir, nos marcando na nossa intimidade. O discipulado agora não toca mais uma intimidade física, mas toca a intimidade do nosso coração e da nossa mente. É necessário, então, que confiemos nas pessoas que Deus estabeleceu para representar a sua aliança, a fim de que possam tocar nossas intimidades, que as nossas intimidades sejam dadas em suas mãos, a fim de que cuidem de nós, que nos tratem naquilo que é mais íntimo. Aqui é uma coisa que pode ser estranha de ouvir. Mas você acha que a higiene desses homens naquela época era muito boa? Eu imagino que não. A parte íntima provavelmente teria cheiro desagradável. A nossa intimidade muitas vezes não cheira bem. Mas, diante de pais, podemos ser tratados nas nossas intimidades. E é certo que esse tratamento nem sempre é gostoso. Muitas vezes ele é doloroso. Ele confronta aquilo que nós precisamos perder, os lugares que nós, em algum nível, precisamos sangrar, a fim de que Deus seja marcado na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito. Importante perceber que Abrão dá uma resposta imediata. Deus termina de falar, se eleva, e Abrão já, no mesmo dia, resolve dar uma resposta. A resposta deve ser imediata para a palavra que ouvimos, né? Se Deus nos deu uma direção, é necessário que a gente comece a trabalhar dentro daquilo que Deus nos disse.
Abraão erra muitas vezes quando faz coisas da sua cabeça para que então a vontade de Deus se cumpra. Se deita com Agar, por exemplo. Mas, contudo, entretanto, todavia, porém, as direções específicas de Deus devem ser respondidas agora. Então, que possamos dar voz ao que Deus disse e que possamos não dar ouvidos para nós mesmos dentro daquilo que Deus não falou. Se Deus falou, a gente reage. Se Deus não falou, a gente não faz. Que assim seja. Que Deus coloque na nossa geração homens e mulheres capazes de serem aqueles que concedem aliança aos seus filhos, que os tratam, que os tocam e que fazem com que eles sejam marcados por aquilo que Deus tem para eles. Assim eu oro. E que seja assim a nossa comunidade. Que nós possamos ser referências espirituais de gente marcada por Deus, que pode então conceder marcas de aliança a discípulos. Amém. Que Deus nos abençoe. No próximo estudo, nós já caminhamos para o capítulo 18. Então, assim que você puder, acompanhe essa próxima sequência de estudos no capítulo 18 de Gênesis e depois no capítulo 22 e encerramos a nossa caminhada olhando para esse homem tão importante que é Abraão. Um abraço, que Deus te abençoe. É um prazer servi-los.